Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa de segunda-feira, crendo que o Senhor tem reservado, já reservou uma noite gloriosa neste lugar. Deus já tem se manifestado nessa casa, irmãos. E não bastando, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa bondade dele na minha vida, agradecendo ao pastor sênior dessa casa, o pastor Jonas Vilar, ao pastor Eduardo. É uma honra, tá, meu pastor, estar aqui com vocês. E ao Everton, que é um amigo de longas datas, mas muitas longas datas. E nós nos conhecemos, não foi no altar, né? Conheço o Everton há muitos anos e vendo o que Deus está fazendo na vida dele é gracioso, viu, Everton? É um começo de muitas coisas. Existem pessoas que morrem no deserto, mas também existem pessoas que nascem no deserto. E você é essa pessoa que tem nascido no deserto, né? E Deus tem te levantado para ser um exemplo para as vidas que vão chegar nesse lugar. E você vai passar toda a experiência que você viveu em meio aos desertos. E hoje ver o que Deus está fazendo na sua vida é maravilhoso. Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Deus abençoe cada obreiro da casa. Em nome de Jesus, a pastora Sandra, né, que não recebeu. Deus abençoe, tá, pastora? Deus abençoe, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 12. Capítulo 21, perdão. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Capítulo 21 de Gênesis. Nós vamos ler aqui o verso 19 e o verso 20. Tem glória a Deus ainda aí, irmãos? Isso, eu sei que tem. Eu acompanhei um pouco vocês pelas redes sociais, eu vejo que vocês são um povo avivado, irmãos. Capítulo 21 de Gênesis. Nós vamos ler o verso 18 e vamos encerrar no verso 20. O tema está aqui? Depois coloca, né? Vamos ler aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis capítulo 21, verso 18. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, uma fonte de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Verso 20, olha que coisa linda, irmãos. E era Deus com o moço. Já era para você ter dado glória a Deus, mas está tudo certo. E era Deus com o moço. Não, vou falar de novo. E era Deus com o moço. Olha o texto, olha aí, ó. Que cresceu, 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 cresceu. E aqui é mais forte. E habitou no deserto. Não, vou repetir para você entender. Eu costumo dizer que a Bíblia ela prega sem o pregador. Olha isso, irmãos. E era Deus com o moço. Sendo Deus com o moço cresceu. E não bastando o moço cresceu, não foi num território favorável. O moço cresceu foi no deserto. E o texto termina dizendo: e foi flecheiro. Ele se tornou um homem de alvo, de propósito. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos coloquem o tema aqui para nós dar um glória a Deus com força. Coloque aí para nós aí. Olha o tema. Não abandone a promessa por falta de recursos. Eu vou contar até 3, você diz aí com o pulmão cheio, irmãos, para abalar a estrutura do templo aqui agora. No 3, você vai ler o tema aí com força. 1, 2, 3. Eu sei que eu não sou de fazer isso, mas dá para você segurar na mão do seu irmão aí com força, até o dedo dele estralar com força, até ele dar glória a Deus, aleluia. Se ele está cansado, você vai animando ele. Dá uma balançada na mão dele aí. Dá sacudida na mão dele aí. Diga para ele assim, ó, não abandone. Diga para ele, não abandone. Não abandone a promessa por falta de recurso, porque Deus vai enviar socorro do alto. Deu glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Aleluia. Deus seja exaltado. Irmãos, eu reconheço que eu não sou nada aqui nesse altar. Eu reconheço que eu estou aqui na dependência do Espírito Santo aqui nesse lugar, irmãos. E Ele sabe que eu não sou nada aqui nesse lugar.
Quem tem comunhão com Ele entende e vai entender o que eu vou falar aqui agora. Todas as vezes, irmãos, que eu falei em nome do meu amigo Espírito Santo, eu sinto a presença dele, irmãos. Igreja, eu sei que você já louvou. Eu sei também que você já adorou. Mas você consegue aí 3 segundos, contado no dedo, adorar o Espírito Santo aqui nesta casa em voz alta, irmãos? Você consegue declarar uma palavra de amor a Ele, de adoração? Você consegue dizer que Ele é bem-vindo neste lugar? Você consegue dizer que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração seja dada a Ele nesta casa? Abre a sua boca 2 segundos, adora Ele neste lugar, e daqui a pouco eu já vou pregar. Abra a boca. Aonde houver alguém doente nesse ambiente, enquanto você adora Ele, seja curado agora, tá? Dores nos ossos desapareça agora. Enquanto você adora Ele, aumenta o nível da sua voz. Caroços desaparece agora. Quem está me assistindo agora, seja curado agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca. A angústia vai embora. A aflição vai embora. A crise de ansiedade vai embora. A depressão vai embora. Toda perturbação vai embora. Todo peso vai embora. Tudo que impede da semente cair numa terra boa, cai por terra agora. E dá lugar ao Espírito Santo de Deus aqui agora. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Me ajuda, meu amigo. Me ajuda a anunciar a tua palavra da maneira mais simples à tua noiva. Em nome de Jesus. Amada igreja de Jesus Cristo, jovens, adolescentes, pessoas maduras na fé e com experiências na vida. É importante a gente entender um pouco do contexto da leitura que nós acabamos de abordar. Porque quem me conhece sabe, quem já me ouviu e quem nunca me ouviu vai ouvir pela primeira vez, que eu sou um tipo de pregador expositivo. O que é um pregador expositivo, Wilton? O pregador expositivo carrega 3 pilares na sua pregação. O primeiro pilar da pregação expositiva é a leitura do texto sagrado. Porque não tem como alguém pregar o evangelho sagrado se não ler o texto sagrado. Não tem como alguém verbalizar acerca de Cristo se não ler o texto sagrado. Não tem como alguém evangelizar alguém se não ler o texto sagrado. O segundo pilar da pregação expositiva é a explicação do texto. Porque uma vez você lendo o texto, você vai ter que explicar o texto que você acabou de abordar. E o terceiro pilar da pregação expositiva é a aplicação do texto. Uma vez você lendo o texto, você explica o texto. E uma vez explicando o texto, você aplica o texto que você acabou de ler. Agora perceba-se uma coisa. O livro do Gênesis é um livro muito rico de se entender. Porque o livro do Gênesis, se você for buscar a fundo o significado deste livro, você vai ver que o significado do livro de Gênesis, ele vem com 2 significados, tanto no grego como no hebraico. No grego você vai entender que o livro do Gênesis tem o seu significado chamado origem. E você vai perceber que em hebraico, o mesmo livro tem o nome de chamado Bereshit, porque é o princípio de todas as coisas. Todo ser humano que tem uma indagação na vida, todo ser humano que tem uma pergunta, tem uma resposta, que é uma resposta para a sua vida. Todo ser humano que está precisando que Deus traga uma resposta acerca de alguma dúvida que ele está enfrentando, ele precisa ler o livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis vai falar da raça humana, vai falar da origem da raça humana, vai falar do povo de Israel. E perceba, esse livro vai diagnosticar e vai mostrar como que Deus cumpre promessa. E Deus, Ele é um Deus que Ele não precisa de recursos. Deus, Ele é criador de todas as coisas. Percebendo isso, você vai perceber que esse livro, ele começa dizendo no capítulo 1, do verso 1, que no princípio Deus criou, foi o quê? O céu e a terra. Então Deus, ele começa trazendo a ênfase de que o modelo daquilo que ele elabora aqui, ele começa primeiro no mundo espiritual. Porque tudo que nós precisamos para que possa ser executado na nossa vida, para que algo aconteça na nossa vida, primeiramente a gente tem que ativar o espiritual, para depois a gente alcançar o material. Porque quando Deus começa diagnosticando a origem, da onde nós precisamos ativar aquilo que nós temos aqui vivido na terra, quando ele começa a dizer que no princípio foi Deus que criou o céu e a terra, ele está dando um diagnóstico para a humanidade, dizendo, ainda que a circunstância na terra esteja travada ou fechado, ou sem saída, ou você não encontre solução, entenda uma coisa, cansou de lutar aqui? É porque os seus braços é limitado, é porque a sua fala é limitada, é porque o nosso intelecto é limitado. Mas ele está dizendo, quando você entende que para guerrear e vencer o que você está passando aqui, é ativando o que está aqui, você descansa mais.
De tal maneira que esse livro é tão rico que ele começa no Jardim do Éden. Ele transita no Egito. E ele vai dar o final em Canaã. Agora entenda uma coisa. Você quer entender a criação? Você quer entender o que Deus criou? Olha que coisa linda, eu aplico. Deus criou o universo. Deus cria a terra, Deus cria a vida, Deus cria a planta, Deus cria animais, Deus cria o homem, a raça humana, o casamento, a família, a civilização, as nações, o Estado, o governo, a história, as leis, o pecado, a punição, o sacrifício, a salvação, a adoração, a aliança, o chamado de Deus, o povo eleito que é Israel, as promessas, eu vou repetir, as promessas, as promessas, as profecias, as línguas, a literatura, a arte e a ciência. Esse livro, ele responde todas as nossas perguntas. E sabe o que é interessante? O que eu vou aplicar aqui para você? Essa história do capítulo 21, ela vai se iniciar no capítulo 12. Porque Deus chama um homem para um propósito. Porque em Gênesis 1, verso 1, é Deus quem está elaborando todas as coisas. É Deus quem está criando. Agora no capítulo 12, Deus vai chamar um homem para viver as promessas que ele tem. Porque entenda uma coisa, promessa não habita em parede. Promessa habita em homem. E Deus, ele procura alguém disponível que queira viver as suas promessas. Deus aparece para Abraão. No capítulo 12 do verso 1, Deus grita no ouvido de Abraão dizendo: Abraão, sai, da onde? Da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E sabe o que é interessante? O texto vai dizer que Deus ia fazer dele uma grande nação. E ainda mais, as promessas de Deus na vida de Abraão eram a seguinte questão: quem te abençoar, vai ser abençoado. Presta atenção. Quem te amaldiçoar, irmão, entenda. Abraão, ele era uma ligação. Isso daqui é muito lindo. Porque se você pega o texto, eu estava estudando e eu achei muito lindo. Se você pega o texto, havia um sobrinho dele chamado Ló. E o que me chama a atenção é que Deus não fala com Ló. Deus fala com Abraão intimamente. Ouça isso. Mas o que fez Ló seguir Abraão? Sendo que ele não ouviu as promessas. Porque no capítulo 12, no 1, no verso 2, no verso 3, Deus está falando. No verso 4, Ló está se aproximando. E o texto diz que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela. Ô irmão, eu posso aplicar, que eu não sei quem vai dar glória. Meu amigo, meu músico, como que é seu nome? Marcos. Você toca muito, varão. Toca muito, negrão. Me ajuda aí. Abraão saindo e Abraão dizendo para Ló: fica, e Ló querendo colar na barra da saia dele. Mais ou menos assim. Vai, faz um sonzinho qualquer aí. Olha, Abraão, tchau, Ló. Tchau, gente. Tô indo. Mas ele não falou o que Deus falou. Deus tinha falado com ele. Mas aí, quando ele está saindo, eu posso ver a família ficando e Ló dizendo: eu vou atrás desse homem. Eu vou atrás dele. Você não entendeu? É tão bom, eu não sei quem é que vai dar glória. É tão bom andar com quem tem promessa. Ah, você não entendeu. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de promessa. Porque se tem promessa, tem dinheiro, tem vida, tem graça, tem poder de Deus, irmão. É promessa. E o por que é bom andar com quem tem promessa? Irmão, andar com quem tem promessa, essas pessoas nos ensinam a andar olhando para o céu. Não nos ensina a andar segundo o que nós temos na mão. Porque quando você anda com quem confia nos recursos, o recurso vai acabar. É bom andar com quem às vezes o recurso falta, mas ele anda assim, ó. Ah não, era para você ter dado glória, irmão. Ele não olha para a mão. Ele olha. Porque o que está na mão se desgasta. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo nessa vida se desgasta. Mas Deus falou comigo dentro de casa. As minhas promessas não. A minha promessa, ela fica estabelecida nessa vida. Passa de geração para geração. E sabe o que é interessante? O que fez Ló ver em Abraão que ele o seguiu, sendo que Abraão não abriu a boca? Dá para saber quem tem promessa.
Eu vou provar aqui para você. Dá para saber quem tem promessa de Deus na vida. Quem Deus cumpriu, Deus falou de algo para a sua vida, ou seja família, ou seja filho, ou seja casa, ou seja empresarial, ou seja pessoal, ou seja espiritual, ou seja ministerial da sua vida. Dá para saber quem recebeu promessa de Deus. Eu estava em casa, falei, Deus, como que Ló entendeu o que o Senhor tinha na vida de Abraão? Sendo que Abraão não falou, mas Ló, ele seguiu. Ló, Deus falou comigo. Ele não ouviu Deus falando com Abraão, mas ele viu que a postura de Abraão já começou a ficar diferente. Ah não, você não entendeu, senão é você ter dado um glória com força. Quem carrega uma promessa de Deus, você pode ver que a postura dessa pessoa, ela não se comporta quando tem, ela já se comporta não tendo, mas sabendo que vai ter. Eu não tenho, mas eu vou andar como se eu tivesse. Eu não sou, mas eu vou andar como se eu fosse. A igreja ainda não está alcançando o nível que a gente quer, mas a gente vai viver como se fosse uma igreja de alto nível do mundo, de São Paulo e do Brasil. Vocês não têm noção do que Deus mostrou para mim em casa? Eu não conheço vocês, irmão. Primeira vez que eu estou aqui. Eu ainda não conheci ainda pessoalmente o pastor Jonas Vilar. Não, o pastor Eduardo agora estou conhecendo. O Everton eu conheço, mas o Everton não falou nada. Mas Deus falou algo comigo. Porque o que nós precisamos entender é que a promessa está de pé. A promessa ainda está viva. O que Deus está dizendo é que Ele que prometeu. Se foi Deus, por que nós estamos agoniados, angustiados e aflitos? Ló, ele foi inteligente. Ló entendeu que quem tem promessa tem uma postura diferente. Irmão, é gostoso andar com pessoa doida. Andar com crente racional não dá. Crente que só olha para a terra. Fechou a porta, ele vira as costas e vai embora. Não, é bom andar com quem anda com o olho no céu. A porta está fechada aqui, ele atravessa a porta pelo poder de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Andar com quem tem promessa, ele entra num lugar, não, ainda que ele não tenha nada. Ele já entra olhando para o céu. Agora você entende que esse livro do Gênesis, ele é tão rico, que é Deus trazendo a geração de volta para a origem. Porque se a gente entender que a nossa essência não é daqui, irmão, você dá ordem até para a enfermidade que está querendo te governar aí dentro. Essa semana eu passando uma crise doida de enfermidade. Mas irmão, quando você tem o céu dentro de você, não é a circunstância que te governa. Você começa a dar ordem para a circunstância, porque quem governa você é o Espírito Santo de Deus. E você acredita que eu subi agora aqui, o negócio sumiu? O altar emana a graça, viu, irmão? É a igreja de oração. Ló segue Abraão. E entenda que quem vai tomar posse de uma promessa, a primeira coisa que ela precisa ser corajosa. Você precisa ter coragem. Que se Deus estabeleceu algo na sua vida, se você não tiver coragem, você vai ficar no mesmo lugar, cheio de promessa, mas parado. Deus não colocou a promessa em Abraão para ele ficar parado. Deus colocou e falou, sai. É dizendo, vai andar, pisa, toca, abraça, fala. Põe a mão enquanto está dormindo. Abraão sai e ele sai sem endereço. E aqui é interessante, porque se fosse, irmãos, o homem, a promessa seria com endereço. Deus dá a promessa sem endereço. Porque Deus, a proposta dele é, sai você primeiro, depois eu te mostro. Não é igual nós, Deus, me mostra primeiro, depois eu vou. Não. Promessa de Deus é Deus dizendo, sai. Sai, vou falar até alguém da glória, sai. Sai. É o que? Sai do quê? Sai dessa zona de conforto, porque o que eu tenho na sua vida é maior, é grande. Porque, irmão, é tão gostosinho estar num lugarzinho tão bonitinho, todo mundo juntinho, gostosinho, não é verdade? É tão bom quando está tudo já do jeito que você quer.
A tua loja, o teu ambiente, a tua casa, está tudo do jeito que você quer. Você fala, nossa, é do jeito que eu queria. Aí Deus está dizendo. E às vezes você está orando, Deus, eu quero mais, eu quero mais. Deus, faz. Eu estou pegando para alguém que está assistindo também. Faz, Deus, isso. Aqui Deus está dizendo. Sai. Ló está bem aqui atrás de Abraão. Aonde Abraão ia, Ló estava na cola. Capítulo 12, ele está na cola. Capítulo 13, ele está na cola. Capítulo 13, verso 2, ele vai continuando colando nele. No capítulo 13, verso 5, ele está encostadinho nele. 3 vezes você vai ver dizendo assim, ó, e Ló foi com Abraão. E Ló foi com Abraão. Não foi Abraão que chamou Ló, foi Ló que encostou nele. Porque tem pessoas que não acreditam nisso, mas olha para mim. Quando você anda com alguém que tem visão dos céus, a tua visão também será espiritual. Andar com quem está num nível a mais que você vai querer alcançar também aquilo que a pessoa está vivendo. Mas se você andar com alguém abaixo do que você já está vivendo, a tendência é você diminuir, retroceder naquilo que Deus tem. É natural, isso é natural. Agora perceba, e nós corremos, enquanto o Ló está andando com ele, está dando certo. Mas só que a Bíblia vai dizer, e eu estou correndo, que no verso 6, ele prosperou Ló. Dá um glória a Deus por isso. Ló prosperou, a terra não tinha, meu pastor, capacidade para suportar a riqueza dos dois. De tal maneira que o texto vai dizer que começou a haver contenda. Contenda de quem? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Teve uma diversidade. Abraão entrou no meio. Abraão tinha promessa. Abraão entrou no meio e falou, ô Ló, está escrito, nós somos irmãos. Verso 8. Nós somos irmãos, Ló. Ló, se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o direito, Ló. Se você escolher o direito, eu irei para o esquerdo. Escolhe aí, Ló, o que você quer. Presta atenção que você vai dar glória agora. Quem está me assistindo? Daqui vai para o Brasil. Abraão ficou paradinho esperando Ló. Ló, esperto. Olhou de um lado para o outro. Ele olhou Canaã. Canaã ainda estava árido. Não tinha nada. Ele olha para a campina como se fosse Zoar, o Egito. Está escrito como o jardim do Senhor. Ele falou, aqui é belo. Aqui? Não. Eu vou para cá. E Abraão quietinho. E Deus não falou nada. Deus quieto. Abraão quieto. Irmão, quando Ló escolhe para ir para o sentido ao contrário, para a terra de Zoar, o jardim como era o jardim do Senhor, lá diz que era Sodoma aquele lugar. Sabe o que Deus falou comigo? Quem carrega uma promessa não pode ser vencido pelas adversidades que vê nos olhos. Porque muitas vezes o nosso inimigo, ele vai colocar coisas contraditórias daquilo que Deus colocou na sua vida, para você desistir do que Deus já estabeleceu em você. Você quer que eu te explique melhor? É mais ou menos alguém que está orando pela uma família, pela sua casa, e Deus está falando que vai mudar. Aí sabe o que o inimigo faz? Ele põe uma guerra lá. Aí a primeira coisa que a gente declara é: não vai dar certo. Deus prometeu e não cumpriu. Mas olha para mim, quem carrega a promessa tem que estar vigilante nisso daqui, ó. Porque a promessa não está ligada ao que eu vejo. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. Então, muitas vezes, o inimigo vai tentar ludibriar a nossa visão, tomar a nossa visão, para nós sair da rota da promessa. Você lembra que a queda dentro do jardim não foi com a mão, não foi com os pés. A queda começou. E eu lendo, eu entendi. Quem carrega uma promessa não pode olhar para as circunstâncias que estão diante dos olhos. Como assim? Se o teu olho te faz pecar, arranca, mas não é arrancar na palavra literal. Irmão, é para você virar, para você entender, olhar para o céu, orar, falar: Deus, eu estou vendo isso, mas eu entendi que o Senhor já estabeleceu o que o Senhor vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus bens, na minha saúde. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Abraão esperou.
Enquanto o Ló está indo, Ló só estava dando certo quando estava com Abraão, irmãos. Abraão, quando ele esperou, irmão, não sei quem é que vai dar glória no texto. Uma voz soou do alto céu no verso 14 do capítulo 13. O texto diz que o Senhor apareceu para Abraão falando. Depois que Ló partiu. Irmão, no momento que você resiste ao que você está vendo diante dos teus olhos e acredita no que Deus estabeleceu na tua vida, Deus volta a falar com você para reafirmar o que Ele falou. Mas não muda a tua visão. A nossa visão não é aqui. A nossa visão tem que estar mantida lá. E como que eu olho para o céu? É de olho aberto? Não, é de joelho no chão e com o olho fechado. Crente não olha para o céu com o pescoço para cima. Crente olha para o céu de joelho e olho fechado. E aí, Deus aparece falando para ele: Abraão, levanta. O quê? Olha isso, irmão, a aplicação do texto. Levanta agora os teus olhos. E olha, desde o lugar onde você está, para a banda do norte, sul, oriente e ocidente. Porque toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você. Você vai dar glória, irmão, aqui. Olha o que ele está dizendo. Eu vou dar para você, está lá no texto. E não vai ficar só em você. Vai para toda a tua semente. Tem gente dizendo que quem tem promessa não morre. Morre. Quem não morre é a... Ainda que algumas promessas não se cumprem em mim. Mas eu estou disposto a tomar posse do que Deus tem. E eu creio que o que eu estou tomando posse, ainda que eu não viva tudo, os meus filhos vão viver. A minha família vai viver. A tua família vai viver. Levanta as tuas mãos, me ajuda a pregar. Eu já estou suando igual cuscuz na panela. Levanta a mão aí, irmão. Receba a graça de Deus. É Deus dizendo: o que está na tua vida não vai ficar só em você. Deus está visitando a tua casa, vai dando glória. Deus está visitando a tua família. Deus está visitando o teu filho. Deus está visitando a tua parentela. Vai ficar em você e vai discorrer em toda a tua descendência. Deus é muito lindo, Everton. Porque Deus falou para ele: agora, Abraão, levanta e percorre. Eu vejo Abraão andando, na largura e na estatura. Anda, anda. Você lembra que não tinha endereço? Eu te mostrarei. Era Deus usando a fé de Abraão. Por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Porque Abraão, ele ousou não parar e ir adiante. E aonde ele ia, Deus estabelecia. De tal maneira que Abraão é pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ele é pai do povo de Israel, que é da descendência de Isaac. Da descendência de Ismael veio os muçulmanos. E pela fé é nós cristãos. E você sabe que os muçulmanos é aquele povo árabe. Segura isso, irmão. A promessa se estendeu e está se estendendo até hoje. São dos povos mais potentes da terra ultimamente hoje. Próspero, um povo bem sucedido. É uma promessa que faz isso, irmão. Uma promessa, ela se estende para a vida. Uma promessa pode tirar alguém do leito agora. Sabe por quê? Olha para mim. Canaã não tinha nada. Canaã, trazendo para nós, era um lugar que precisava construir, começar. Abraão preferiu começar com Deus do que pegar tudo construído sem Deus. Eu vou repetir: quem tem promessa, ele pode começar do zero. Deus vai o ajudar a construir um projeto e um propósito. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração chamada fast food espiritual, que quer tudo para agora. Mas só que a promessa, ela não nos garante que vai ser amanhã. A promessa vai nos ensinar a trilhar a rota, a passar pelo processo. Aí eu vejo Abraão chegando em Canaã, tudo árido. Mas sabe o que Deus falou comigo? Quem tem promessa, aonde ele pisa, pode estar tudo seco. Pode estar alguém dizendo assim, ó, vai falir. Pode estar alguém dizendo assim, ó, vai fechar. Pode estar alguém dizendo, o Brasil está em crise.
Pode estar alguém dizendo, você vai abrir ali. Pode estar alguém dizendo isso. Mas aonde essa pessoa que tem promessa, ela pisa, o negócio floresce. Sabe o que é interessante? Sabe o que mexe comigo? É que depois dessa decisão de Abraão, as promessas ficaram sobre ele. No capítulo 15, Abraão agora vai ter uma crise existencial. E qual é a crise? Que nós todos temos. Abraão começou a duvidar do que Deus falou. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou nesse colapso de dúvida. Eu estou pregando para alguém que está passando por isso. É pecado, Hilton? Não. É a guerra da nossa alma falando conosco. E Abraão está dentro da tenda, não sei se ele está sentado ou se ele está em pé. Mas Abraão começa a questionar, porque Deus aparece para ele. No capítulo 15 diz, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, Abraão. Era Deus dizendo, eu estou com você. Desde o momento que você levantou de manhã, eu estou te guardando e você não está percebendo. Tem gente que está aqui, levantou de manhã e nem viu o escudo. Escudo não fala. Escudo protege. É mais ou menos, você levantou de manhã, o diabo estava projetando toda a ruína na tua vida. O inimigo pegou uma caderneta e falou, eu vou fazer isso. Eu vou virar o carro dele nisso. Vou virar o carro dela nisso. Eu vou lançar uma enfermidade nela, vai cair numa UTI e eu vou fazer com que não dê certo e ela chegue a óbito. Eu vou acabar com a casa, com a família. O filho eu vou colocar em uma situação que não vai conseguir sair. O inimigo projetando. Na madrugada enquanto nós dormimos. Projetando. Mas ele mal sabia que de manhãzinha, bem na beira da tua cama, antes de você colocar o pé no chão, Deus já deu um grito no céu falando, escudo, aleluia, desce lá agora. Guarda a vida do meu servo e da minha serva lá agora. Enquanto você está levantando, o escudo de Jeová está te guardando. Enquanto você está trabalhando, o escudo de Jeová está te guardando. Enquanto você está no volante, o escudo de Jeová está te guardando. Enquanto você está no dia a dia da tua vida, há um escudo de Jeová te guardando. E lá vai Deus nessa noite, dou um livramento para muitas pessoas nessa casa. Era para morrer, quase que morreu. Esse ano, quase que você não existia mais na terra. Aí alguém disse, foi sorte. Aí vem Deus dizendo, através da boca desse negrão, para dizer, foi livramento. O livramento de Deus está dentro dessa casa. Era alguém que não era nem para estar aqui. Abraão, eu sou teu galardão, Abraão. O Senhor está falando de recompensa. O Senhor está falando, Abraão, tudo que você precisa, eu tenho para você. Eu vou terminando aqui. Abraão gritou e disse, Senhor, o que o Senhor há de me dar? O Senhor está dizendo, eu sou teu escudo e teu galardão. E Ele está dizendo, o que o Senhor há de me dar? E Deus está dizendo, eu sou teu escudo e teu galardão. Ele está dizendo, o que o Senhor há de me dar? Quer dizer, Deus não está sendo suficiente? Aí Abraão grita e diz, Senhor, o mordomo da minha casa, é ele que vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho? É ele que vai herdar tudo que eu tenho? É Eliezer. E olha para mim, segundo a tradição diz, que quando o casal não tinha filho, o servo mais velho da casa era o que herdava tudo que o homem tinha, o que o seu senhor tinha. Eu lendo, Deus me levou na Bíblia. Eu vendo a cara de Eliezer, passando toda hora na frente de Abraão, dizendo, morre, velho. Morre, velho. Porque tem gente que ela não te mata em vida, mas ela te mata no espiritual. Porque você precisa entender que tem pessoas que ela desejaria tudo para ter o que você tem. Tem pessoas que ela destruiria um casamento para ter o casamento que você tem. E aí tem alguém me ouvindo aqui, ela não quer valorizar o casamento. Valoriza. Alabaxandarai. Cuida.
Tem pessoas que daria tudo para ter a casa, o carro, a família, o bem, a saúde que você tem. Valoriza. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo num tempo que os seus olhos precisam ser olhos espirituais e não carnais. Ou você acha que é todo mundo que torce para você dar certo? Ah, irmão. Não, vamos ser sinceros, irmão. A pessoa não vai falar com a boca, mas ela vai mostrar que está rindo, mas na verdade está rangendo os dentes. Por que não eu? Eu entendo Abraão. O homem passando e dando risadinha. E Abraão vendo que o tempo está passando. E Deus não precisa de recurso. Abraão foi chamado com 75 anos. Agora Abraão vai estar com 100. Chegando aos 100. Ele está dizendo, Deus, está demorando. Entre a crise dos recursos, porque recurso não tem, para que a promessa se cumpra. E quem prometeu é ele que vai cumprir, vai dar o recurso. Aí o texto diz que Deus grita e diz, Abraão, não! Da onde vai vir a promessa, Abraão? Não é dele. Vai ser da tua entranhas, Abraão. Peraí, mas a mulher dele estava com o ventre amortecido, diz em Hebreu. Em Hebreus diz que o ventre dela estava morto. Hebreus 11, capítulo 11, diz que estava mortificado. Ou seja, não tinha esperança. Mas eu amo Deus. Porque Deus vem na contramão do ser humano. Aonde não tem saída, Deus abre uma porta aqui, ó, e faz sair aqui, ó. Ainda que ninguém ajude, Deus faz abrir. Eu tive essa visão desse lugar. Eu tive uma visão. E eu falo para Deus sempre que Deus me dá uma visão. Eu falo, Senhor, se é do Senhor, me faz lembrar no altar. Mas se não é, tira da minha memória. Porque eu tenho temor de falar diante da noiva. Vocês são a noiva. E eu respeito a noiva de Cristo. E sabe o que é interessante? Eu estava orando. E eu tive uma visão de um grande poço, uma grande fonte, abrindo nesse altar, abrindo. E na medida que ele ia abrindo, essa fonte ia enlarguecendo. Pastor, e eu via uma multidão da região de São Paulo, vindo de todos os lugares do Brasil e do mundo. Pessoas correndo para dentro desse templo. Guarda essa data. Vai ter filas de pessoas. O culto de repente começa às 9 da manhã. Vai ter pessoas às 5 horas da manhã já na fila. Se o culto começa às 18 no domingo, vai ter pessoas às 3 horas da tarde já na fila. Se prepare para o grande avivamento que vai acontecer na Shekinah. E não é só de alma. Sabe por quê? Deus falou para mim, Ele vai enlarguecer o lugar. Deus vai dar algo maior. Sabe para quê? Para mandar vida para esse lugar. Deus já está enlarguecendo a fonte. Eu sinto a graça de Deus nessa casa. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem aleluia aí? Tem glória aí? Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Deus não precisa de recurso. Eu vou gritar de novo para vocês ouvir. Deus não precisa de recurso. Eu não sei se o pastor Jonas está assistindo ou se ele vai assistir. Mas pastor Jonas, Deus, alabaiaxé, andaraia calabá, Ele não precisa de recurso. O Deus de Abraão é o mesmo Deus que está nessa casa. Ele faz de um ventre amortecido gerar um que vai se tornar uma multidão. Capítulo 21. Terminamos. Está escrito no verso 1. E o Senhor visitou a Sara. E o Senhor visitou a Sara, como havia dito e como havia falado. Aí o texto diz, no tempo determinado pelo Senhor. Eu amo o texto, eu amo a Bíblia. É Deus dizendo assim, ó. Você pode bater a cabeça para todo lado, correr para um lado e para o outro pedindo ajuda. Mas o dia de Deus fazer o que Ele vai fazer na sua vida. Vem aqui, Valão, vem aqui, Valão. Tá marcado.
Deus cumpre. Isaac cresce. O nome do menino é chamado de Riso. Mas houve uma guerra em meio à família, em que a Sara dá o seu marido para Agar, 10 anos. E agora, o significado do nome de Agar é interessante, que o significado do nome dela é migração ou voo. Migração ou voo. Ela de escrava, ela vai começar a tomar voos na vida dela. E perceba, a Agar, ela é comparada a nós. Eu era escravo, mas por causa de Cristo, a escravidão foi quebrada. E nós nos tornamos herdeiros da promessa. Agora ela concebe também. E o menino é Ismael. Ela concebeu, nasceu. No meio da festa que Agar fez e que Abraão fez para o menino Isaac, começa uma contenda. E a Sara grita e diz: Abraão, pode mandar essa serva embora. Pode mandar ela embora. Expulsa ela daqui. Olha para mim. Quando eu vi isso, eu fiquei triste. Mas ao mesmo tempo Deus me fez entender algo aqui dentro. Ela precisou ser expulsa daquele território. Por quê? Porque o lugar em que ela estava não daria para crescer aquilo que Deus estabeleceu nela. Você precisa entender quando as portas se fecham. Você precisa entender porque que aquela porta não se abre mais. Você precisa entender porque essa barreira em algumas coisas que você quer fazer é Deus dizendo para você: nesse lugar a minha promessa não vai crescer. Se eu não te expulsar de lá, você não sai. Se Deus pedir para você, sai. Se Deus pedisse para José sair da casa do pai, Jacó, José sairia? Porque ele era o queridinho do pai. Sabe o que Deus fez? Que uma guerra acontecesse dentro de casa. Às vezes, algumas pessoas viram microempreendedor depois que ela é mandada embora de uma empresa há muitos anos. Aí ela sai reclamando, dizendo: eu não merecia isso. Me dediquei toda a vida e me desvalorizou. Mas é Deus fazendo isso, porque o que Ele tem na sua vida não chore por uma porta fechada. Dê glória porque você carrega uma promessa. Ah, você não pegou, não. Não chore por uma porta fechada. Dê glória porque você carrega uma promessa. Aonde você chegar, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se coloca de pé. Abraão expulsou Agar. Abraão era comparado como um beduíno do deserto. Terminei aqui. O que é um beduíno? Alguém muito rico. Tinha camelos e servos já aqui. Irmão, eu fiquei aqui indignado um pouco com esse texto, mas Deus abre a nossa visão. Quando ele expulsou ela, errante no deserto de Berseba, ele deu só um frasco de água, que era feito com couro de animal, esse frasco. E esse frasco armazenava aproximadamente de 20 a 5 litros para percorrer a distância no deserto, só para sustentar no limite de passagem do deserto. E ele deu o pão. Eu falei: não acredito nisso. Eu não acredito. Abraão deveria dar camelo, escravo, alguém para ir abanando. Era para mandar tudo, tenda, dizendo: vai porque você está indo com meu filho. Não. Mandou só com pão e água. Aí Deus falou para mim: Hilton, quem é que fez a promessa? Às vezes Deus vai cerrar os punhos de algumas pessoas e vai usar quem você menos imagina. Porque Deus conhece o coração antes da mão. Tem gente que entrega com a mão, mas não entrega o coração. E Deus sabe que existe pessoas que quando ela dá, ela fica com aquele sentimento: se cresceu, foi porque eu dei. Tá assim por causa de mim.
Está dando certo porque é eu que estou ajudando. Aí Deus, ele fecha uma torneira para abrir agora uma fonte. Enquanto ela está indo no deserto, meu pastor, eu tenho para mim que ela está indo chorando. Faz um sonzinho ela chorando aí, Marcos. Faz um som, H andando no deserto chorando. Faz um sonzinho de lamentação. Imagina ela aqui, olha para mim, irmão, olha para mim. É Deus. E a promessa, hein? Tô com a criança aqui. E ela indo bebendo água. Olha pra mim. Era a única coisa que sustentava a criança. Ela não comeu pão. Ela só ia bebendo, porque deserto dá sede, não dá fome. Aí ela vai andando. É Deus. O Senhor esqueceu de mim. Falou e não. Eu estava com o homem que recebeu a promessa. E o Senhor está me deixando embora assim. Com essa criança. Eu prego para uma mulher aqui agora. Que foi abandonada com as crianças. O homem abandonou ela com as crianças. Mas Deus falou para mim aqui agora. Que o mesmo Deus que vai sustentar H é o mesmo Deus que vai te sustentar e não vai te abandonar. E essa pessoa saiu humilhada. A Bíblia diz que ela acabou com a água. Consumida a água. Não foram eles que consumiram. Ela consumiu. Consumida a água do odre. Ela pega o menino, põe debaixo da árvore. E ela começa a dar passos largos. Que eu não veja morrer o menino. Que eu não veja morrer o menino. Quando ela está se afastando, ela está chamando a promessa de Deus de menino. Ela está chamando a promessa de Deus de menino. Deus aparece e diz: H, não temas, H, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Deixe o lugar aonde ele está. Sabe o que é isso? Ela está abandonando e chorando. Abandonando e chorando. E quando ela abandona, a criança também chora. Chora. Mas Deus não veio por causa do choro dela. Deus veio por causa do choro da criança. É Deus dizendo: eu só estou vindo, não é por causa do teu choro, H. Eu estou vindo por causa da promessa que eu fiz na tua vida. Por causa da promessa de Deus na tua vida. Ele vem sobre você. Ele vem sobre a tua casa. Ele vem sobre a tua família. E lá vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Não trate a promessa de Deus como menino. Trata a promessa de Deus como rapaz. Como rapaz. Como rapaz. Como rapaz. Como assim, Hilton? A promessa de Deus não é pequena. A promessa de Deus é grande. É grande. É grande. É grande. É grande. Cadê o cantor? Vem aqui, meu amado. Vai adorando. Você chama a promessa de Deus de menino. Deus vê a promessa dele como rapaz. Não trate o que Deus te deu como coisa pequena. Trate isso que Deus te deu pequeno como se fosse grande. Nós temos costume de tratar as crianças como criança. Mas para a criança ter uma linguagem boa, falar bem, eu aprendi que nós temos que falar com ela como alguém grande. Já viu que tem alguém que fala com uma criança de 5 anos assim, ó? Gugu, dada. Gugu, dada. A criança com 5 anos ela está falando só isso. Mas quando você tem um diálogo de um ser humano adulto comum, a criança com 5 anos ela já evolui o seu linguajar. É Deus dizendo assim, ó: tem muita gente na minha casa que tem promessa que eu já estabeleci, mas está tratando a minha promessa como Gugu, como coisa pequena. Você tem lá a empresa, passa pela empresa, trata a empresa de qualquer jeito. Não tem ainda a casa que tanto deseja, mas a casa que você está, ainda que seja alugadinha, deixa ela bonitinha. Trata ela como se fosse algo.
O filho ainda não foi liberto das drogas, da bebida. Começa a profetizar dizendo para ele assim, ó, tu é pregador, tu é pastor. Sabe por quê? Deus está mudando a chave da nossa visão. Para de tratar o que Deus colocou na tua vida como o Gugu Dadá, pequeno. Começa a olhar ele agora como grande. Feche teus olhos aí. Começa a enxergar isso grande na tua vida. Começa a enxergar essa igreja aqui, não desse tamanho, mas já veja ela extensa, grande, como uma plateia de 1.000, 2.000, 4.000, 6.000, 10.000, 30.000, 100.000 pessoas. Irmãos, vocês não têm noção como que eu estou aqui agora, Everton. Eu estou vendo uma mão enlarguecendo o negócio. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou vendo uma mão que está fazendo isso daqui, essa mão. Eu vou fazer até alguém dar glória, irmão. Deus está alargando o ambiente, irmãos. Deus está dizendo, vocês foram aprovados. Aprovado no quê? Vocês trataram o ambiente pequeno como grande. E agora Deus vai colocar vocês em coisa grande. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. E no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Alabaxanda ravalabás. Quem fala em línguas fala agora. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Você consegue adorar? Você consegue adorar? Você consegue adorar? Eu posso. Olha aí, ó. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai cá. Calabaxanda ravalabá. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Adora, adora. Aleluia. Tem uma graça de Deus aqui nesta casa. Tem uma graça de Deus. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Isso. Meus planos não podem ser frustrados. Quem tem promessa levanta a mão e adora. Minha esperança. Meu Deus, você que está em casa, receba a promessa de Deus. Não tem recurso, mas o céu vai enviar recursos. Acontecer. Vamos de novo. E Deus te Vamos de novo. Vamos de novo. Deus. De novo. Deus abriu os olhos dela. Mas o olho dela não estava aberto. Mas o que não estava aberto era o olho espiritual. Deus abriu os olhos dela espiritual. Quando abriu, o texto diz: tinha um poço, uma fonte de água. Se fosse na cidade, eu não daria glória. Mas a Bíblia e o nosso Deus é tremendo. Sabe na onde foi jorrar água? Diga assim comigo com graça: Deus não precisa de recurso para cumprir com a sua promessa. Quem tem olho espiritual começa a enxergar agora. Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos. Há uma água jorrando aqui. E eu não tenho dúvida do que eu vou pedir para você. A Bíblia diz que quem tem sede, vem e beba. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você está passando. Eu nem sei o que você está vivendo. Mas eu quero te fazer um convite aqui nesse altar. Eu preciso ser curado. Eu preciso de uma restauração na minha vida, na minha família. Eu preciso que alguém da minha família seja liberto. E da minha vida, minha situação.
Então eu não sei o que fazer em meio à circunstância que eu estou passando. Mas eu quero profetizar aqui agora, orando por vocês. 2 minutos. Que você corra para frente desse altar aqui agora. Agora. Eu estou jorrando. Eu estou falando de uma água que jorra para a eternidade. Eu estou falando do poder de Deus que emana deste lugar. Por intermédio da sua palavra. Vem rápido. Eu não quero perder tempo. Eu quero ganhar com vocês. Eu não quero ser exaustivo. Tem pessoas nos assistindo. Eu profetizo Deus curando pessoas também pelas lives. Você que está na live, estende a sua mão. Deus visita a tua casa aí agora. Você que está dentro de um carro, Deus visita a tua vida aí agora. Você que está no trabalho, Deus visita a tua vida aí no trabalho agora. Você que está chorando aí no trabalho, você que está sentado numa cadeira, está no momento do café da noite, Deus toca na tua vida aí agora. Deus toca na tua vida aí agora. Seja alcançado pelo poder de Deus, por intermédio da sua palavra. Deus, eu oro pelo teu povo aqui agora, Jesus. Meu Pai, tem circunstância aqui que está fora da ótica humana, Jesus. Desde enfermidade, como vida pessoal, vida conjugal, financeira, espiritual. Pai, o Senhor está nessa casa, Pai. E é nesta casa que nós clamamos o Teu nome. Pai, começa a tocar no Teu povo hoje. Essa água que começa a jorrar deste lugar, dá como sinal hoje, curando, libertando, restaurando, mudando, trazendo tempo novo nesta casa e nesta família. Toca, Jesus. 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 Era calabaxé. A vida do próprio Deus, este rio está neste lugar.